Fernando Diniz deve promover mudança no time titular do Corinthians para o confronto contra o time do Mirassol pela 14ª rodada do Brasileirão. Isso porque o técnico não deve contar com o meio-campista André, que foi expulso no último jogo do Corinthians contra o Vasco da Gama pelo Brasileirão e terá que cumprir suspensão de 2 jogos, somando esse e o próximo jogo do Timão. A tendência é que outros jogadores também sejam desfalque nesse confronto contra o Mirassol. O atacante Memphis Depay vem se recuperando bem da lesão, já iniciou a transição física com o restante do grupo, já tem trabalhado com bola, mas deve ser desfalque certo nesse confronto. O atacante Kaique, também com o rompimento do LCA, vai passar por cirurgia e ficará afastado por um bom tempo aí longe dos gramados. O meio-campista Charles também é desfalque certo, assim como o atacante Guinegão, e o zagueiro João Pedro Choca, com um problema de pubalgia, também é desfalque no sistema defensivo do Timão. Confira comigo agora a provável escalação do técnico Diniz para esse confronto. Um provável Corinthians tem Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita e Matheus Bidu na lateral esquerda, a dupla de zaga do Timão com Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, o meio de campo com Ranieri como um primeiro volante, ao lado dele substituindo o André, o Carrilho, na ponta direita Breno Bidon, Jesse Linger na ponta esquerda e o ataque do Timão com Rodrigo Garro e Yuri Alberto. Devido às suspensões e lesões, o técnico Fernando Diniz ainda não teve oportunidade de repetir um time e dar sequência para essa escalação em que ele vê melhor, que no caso é o meio de campo com o André, o Ranieri, o Bidon. O Kaique era um jogador que vinha jogando muito bem e acabou se lesionando, e o ataque Garro e Yuri Alberto. Então o técnico não tem conseguido repetir as escalações devido às suspensões, já que o André já foi expulso 2 vezes desde a chegada do Diniz, e outros jogadores também, assim como o Kaique, saiu lesionado, lesão muito grave, então não deu para dar uma sequência aí com esse time titular. Acredito que quem deve substituir o André é o Carrilho, já que é um jogador que tem entrado regularmente. É sempre uma das primeiras alterações que o Diniz faz, é a entrada do peruano André Carrilho no meio campo do Timão. Então vejo ele com grandes chances de iniciar esse confronto contra o Mirassol no Brasileirão, assim como o Alan com grandes chances também de substituir o volante aí jovem do Corinthians, o André. Já o Jesse Linger é um jogador que tem aproveitado cada vez mais as oportunidades que o Diniz tem dado para ele, tanto que nas partidas em que ele foi titular com o Diniz, ele correspondeu, marcou gol, tanto que ele marcou gol na Copa do Brasil contra o Barra e agora no confronto pela Libertadores contra o Peñarol, novamente jogou muito bem e foi decisivo. E o sistema defensivo do Corinthians não tem nem muito o que falar e o que alterar. É Hugo Souza, Mateuzinho, o Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e o Matheus Bidu. Um sistema que tem dado tão certo que o Corinthians, em 7 jogos disputados desde a chegada do Diniz, ainda não sofreu gols e tem sido muito sólido defensivamente. Para esse confronto contra o Mirassol, prevejo um confronto bastante difícil, já que o Mirassol se encontra na parte de baixo da tabela, na zona de rebaixamento, e deve levar bastante a sério esse confronto. Mas mesmo assim, acredito nos jogadores do Corinthians e vejo potencial para uma vitória por 1-0 com o gol do Yuri Alberto, que tem devido aí um pouco nas questões dos gols, mas é um jogador que tem se entregado, tem sido um dos principais jogadores desde a chegada do Fernando Diniz. E você, fiel, qual o seu palpite para esse confronto entre Corinthians e Mirassol pela 14ª rodada do Brasileirão? Deixe o seu palpite nos comentários e já se inscreve no nosso canal para não perder nada que acontece no mundo do Corinthians.